Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no programa o grande Lucas Araújo, guitarrista da banda de anime song Senpai Old School e também guitarrista lá nos vídeos e shows do cantor Ricardo Cruz, além de outros projetos. Lucas, tudo bem contigo? Salve, boa noite pessoal, tudo bem? Prazer aí, satisfação tá batendo esse papo. E vamos aí falar sobre muitas coisas, sobre todos esses projetos aí. Com certeza, cara, um bom prazer ter você aqui no programa. Já faz um bom tempo que eu tô querendo te trazer aqui, desde lá do Ave Fênix, né? Uhum. E finalmente vamos trocar essa ideia aqui, olha que maravilha. Aí sim, finalmente, isso aí. Mas antes da gente seguir, a galera que nos escuta é um bando de nerd e eles querem aumentar seu repertório. Então, o que você tem consumido aí no seu tempo livre, da cultura pop, que você possa estar indicando para o pessoal que nos escuta? Bom, ultimamente eu tenho voltado a ouvir algumas coisas que eu já escutava há muitos anos atrás, né? E que eu não ouvia recentemente, até mesmo ver os trabalhos novos que esses projetos lançaram, né? Tanto é que recentemente eu voltei a ouvir uma banda chamada Mind Jam, que é Legal. uma banda de J-rock, assim, japonesa, né? Uhum. Que também tem um guitarrista que eu curto muito. E eu tenho acompanhado os últimos lançamentos deles, que realmente acho que desde 2017, mais ou menos, que eu não tenho acompanhado mais. E nesse lado mais rock é isso, e também tenho ouvido uma cantora de J-pop experimental, assim, que eu curto bastante também, chama Annabelle, e ela viabilizou, né, a gravadora colocou alguns álbuns dela no Spotify, então dá para acessar mais fácil aí, que na época que eu acompanhava não tinha, assim, nada, né, tinha que baixar tudo, Uhum. procurar os álbuns, e agora tem alguns aí, não todos, mas já tem bastante coisa legal também para quem quiser ouvir. Cara, eu lembro quando eu era moleque que a gente ia piratear as paradas, né? Porque não tem outro meio também, né? Sim, Ou sim, você comprava o original, né? Ou então você pirateava, né? Mas a sim. pirataria era o quê? Era ir na banca e comprar o CD. E às vezes você tinha que, sei lá, comprar um CD porque você queria uma música daquele CD. Exatamente. Era uma loucura, mano. E, tipo, que bom que hoje a gente tem essas facilidades. Eu sei que às vezes a gente pode até reclamar, tem gente que reclama porque você tem muito acesso a muita coisa e não consegue consumir tudo. Eu, particularmente, eu prefiro assim. Uhum. Ah, eu acho ótimo, na verdade, porque apesar de ter muito material, quem define o que você vai consumir é você mesmo, né? Eu acho que é mais algo da geração atual, de realmente ter, por tudo estar ali mais fácil, né? Estar literalmente na frente da pessoa, você acaba tendo uma carga, né, de coisas ali para absorver ao mesmo tempo, né? Você tá acompanhando as redes sociais ali, Spotify, e tudo atualizando o tempo todo, cara. Enquanto você tá ouvindo alguma coisa, vendo um vídeo, já tem mais milhares de pessoas lançando outro conteúdo na mesma hora, sabe? Então, eu entendo também esse lado dessa dificuldade de você conseguir absorver tudo, só que o lance é você desencanar disso e absorver o que você puder, né? E aproveitar também, né? Porque senão você não dá a devida atenção que aquilo às vezes merece, né?
Exatamente. Tem uma situação que já me relataram várias vezes, e isso particularmente nunca aconteceu comigo, que é de você entrar num serviço de stream, ficar olhando o catálogo dele por, sei lá, por 20 minutos, por meia hora, e de repente você fecha e não assiste nada. Isso nunca aconteceu comigo. Já aconteceu contigo alguma vez? Cara, já, na verdade, acontece muito com o Netflix, né? Sim. Porque é um serviço que, querendo ou não, ele tem uma variedade muito grande de coisas ali, né? Você tem desde filmes da cultura pop a filmes mais convencionais, você tem lançamentos antigos de coisas que até mesmo nunca haviam sido lançados antes, né? Em serviços Uhum. assim, até mesmo VHS no Brasil, ou da época do Sim. DVD, enfim. Então, acaba gerando a dúvida, né? Principalmente para quem não sabe o que quer assistir, né? A pessoa às vezes tem um tempo livre e fala, pô, quero assistir alguma coisa, deixa eu ver o que que tem. E aí tem tanta coisa que você não sabe nem por onde começar. Você, pô, isso aqui parece legal. Aí você, deixa eu ver esse outro aqui. Daí, pô, esse aqui também parece legal. E aí no final você acaba não vendo nada, só vendo o catálogo ali, a sinopse e é Uhum. isso. Aí quando você vê, já passou o tempo que você tinha viabilizado para assistir alguma coisa, né? Enfim, para quem tem o tempo mais corrido, assim. Sim, era legal quando era só a Netflix também, né? Hoje em dia tem vários serviços de streaming, fica um pouco dividido. Mas antes era só a Netflix aqui no Brasil, então tudo tava lá. Sim. Disney tava lá, né? Warner tava lá. Hoje cada um quis fazer seu serviço de streaming, então tá meio segmentado o negócio. É, sim, tem isso também, mas eu acho que pelo fato de ser mais segmentado, acaba ficando um pouquinho mais fácil, né? Por Sim. você ter todo aquele catálogo especial que só aquele serviço proporciona, né? O Netflix também tem isso, né? Tem as séries originais, mas também tem várias outras coisas, né? Por exemplo, eu não passo muito esse problema quando eu paro para ver alguma coisa nova, algum anime no Crunchyroll, por exemplo. Eu dou uma olhada rápida, é o que me interessar ali de novo, né? Olhando a sinopse, traço, aí boto para assistir um episódio. O máximo que acontece, às vezes, você não gosta do primeiro episódio, da primeira experiência, aí você pula para outra, né? Mas não é Uhum. aquela coisa de ficar ali mais de horas só olhando o que, que tem no catálogo, né? Você pegou a época das locadoras? Sim, peguei a época de locadoras, mas era a época que já era DVDs, né? Tinha alguns VHS, só que já tava tendo aparelho de DVD em casa, enfim. Então tinha. Eu usava mais locadora para alugar jogos, na verdade. Ah, sim. Fitas de Super Nintendo, enfim. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu lembro que lá no Anime Friends, você falou, a gente falou do seu trabalho, que você falou que a sua referência começou muito assistindo animes e tokusatsu, né? Foi o que te Uhum. levou pra música. Eu queria saber quais foram assim, tipo, os animes e tokusatsu que mais te marcaram ali, que te levaram hoje a fazer esse tipo de trabalho. É, o Tokusatsu, na verdade, eu tive pouco contato, tinha pouquíssimas séries que realmente me interessavam, né? E uma delas, inclusive, é mais as séries do Kamen Rider, né? Os demais eu via algumas coisas ou outras, né? Tipo Ultraman, Ultra Seven. Era pouca coisa mesmo. Mas não me brilhava os olhos igual a maioria do pessoal, né? Eu Uhum, era mais do lance dos animes, daquela dinâmica mais movimentada, né? Mais uhum. rápida. Então eu acabava acompanhando mais animes do que tokusatsu. Tanto é que eu fui assistir mais de uns anos pra cá algumas coisas a mais, né? É, Tanto é que eu gostava de Ryukendo, foi um tokusatsu que eu achei interessante, justamente por ter essa coisa, né? Mais essa dinâmica um pouco melhor, eu acho, assim, das lutas, achava a coreografia mais interessante. Mas é coisa da época também, né? Eu sei bem disso. Sim.
Então eu acabei indo mais pro lado dos animes, né? Então Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Genial. foram os animes que me marcavam mais. Inuyasha. Também sensacional. Aí depois disso, logo em seguida, eu comecei a ir atrás de outros títulos, né? Então, já nessa época mesmo, eu já tinha internet, né? Não era Uhum. uma baita internet, mas era suficiente para, né, Pra baixar uns episódios? baixar os episódios. Então, cara, eu acompanhava as coisas, tipo, em japonês mesmo, sabe? Saía baixando o que achava, qualquer coisa, e assistindo. Então, eu conheci muitos títulos já, desde muito novo, assim, coisas que nem se pensavam em lançar aqui no Brasil, sabe? Eu lembro Uhum. que na época eu tinha acabado de sair o anime de Green Man e, meu, foi um negócio que o pessoal foi saber depois de muitos anos, né? O, Uhum. o anime e tal, depois que foi sair também legendado, enfim. Então eu tinha esse consumo. É claro, eu também tinha os DVDs aqui, nessa época já, que você acabava comprando, né? Aqueles que vinham 5 episódios, na época era só Sim. 5, né? Eu tinha coleção disso aí de Cavaleiros do Zodíaco. Aham, E era os 5 episódios por DVD. sim. E já era. Cara, tipo, eu lembro quando eu comecei a baixar coisa na internet. Você baixava naquele formato RMVB, né? Sim, sim. Do Real Media Player. Eu tinha tanto acervo de episódios com esse formato. E tinha uns que as qualidades eram muito zoadas. Eu não sei se você chegou a pegar isso, mas tipo, tinha uns que era gravado direto da TV. E Sim. tipo, o cara aumentava o volume e aparecia a barra de volume na tela. Exatamente. Era bizarro, mas assim, eu consumi muita coisa porque eu também descobri o site, né, que era o YouTube japonês, né, que é o Nicodouga na época, que aí virou Nicovídeos e tal, Nicovídeos. Então eu consegui assistir algumas coisas por lá, né, tinha alguns canais que passavam, assim, de TV em alguns portais, assim, e eu ficava acompanhando, cara. Então era meio que a forma, mas eu, assim, não entendia nada. Isso era só por curiosidade, né? Não falava japonês nem nada do tipo. Então eu acompanhei mais algumas coisas dos DVDs, né? Tipo Naruto, por exemplo, na época que tava saindo legendado. Uhum. Mas eu não comprei muitas coisas porque o DVD era caro, né? Porque era a época que o Sim, sim. pessoal tava começando a lançar esse tipo de coisa, justamente por isso que era só 5 episódios por DVD, para manter uma qualidade mais interessante, né? Tanto é que, para você ver como evoluiu, depois de alguns anos, mesmo sendo da era do DVD, aumentou consideravelmente o número de episódios, né? Depois começou a ter com 15. Sim. Eu já comprei série completa num único DVD, cara. Tipo, Caraca! coisa de 24 episódios, assim, num único DVD. Então, foi se descobrindo também as formas de trazer isso no disco ali, né, do DVD. É porque o DVD original também, né? Esses que vinha com 5 episódios, eles tinham trilhas de áudios diferentes, tinha legenda, tinha trailer, era tudo coisa que ocupava espaço. Aí o menu, né, tinha todas essas questões aí. Porque eu tinha, na época, as coleções de Cavaleiros, né? E tinha também uma coleção de Dragon Ball. Essa já foi bem mais pra frente. E era uma galera que tinha na internet que eles faziam uns DVDs mais bonitinhos. Eles colocavam muito episódio, era tipo uns 15 episódios por DVD. Mas eles Aham. faziam aqueles DVDs prensadinhos, que tinha com uma ilustração no disco mesmo, sabe? Aham, sim, sim. Tinha uma galera especializada nisso. Mas aí depois, com o tempo, ficou tudo digital, que aí ficou até mais prático pra gente assistir. Na época do download eu já achava prático. Hoje em dia a galera tem até preguiça de baixar as coisas hoje em dia. Mas beleza, Sim. tem serviços pra isso aí. É, aí só pra completar, né, com a questão de eu começar a tocar, na verdade, isso daí foi algo que foi bem antes mesmo de eu começar a tocar, né. Uhum. Tanto é que eu assistia também na época muito a MTV de madrugada,
Legal. E às vezes passavam alguns materiais também, alguns clipes do Japão, cara. Conheci algumas coisas assim, algumas bandas Uhum. tipo X-Japan, Loudness. Tem uma banda que eu gosto muito também que chama Monkey Magic, que também conheci através desses clipes. Eram muito raros, assim, né? Uhum. Mas às vezes passava e eu acabei conhecendo assim também, assim como teve a era dos DVDs de clipe, né? De Sim. J-Rock, J-Pop. Eu lembro que tem uma vez que um amigo meu me emprestou, era tipo coisa de mais de 50 clipes, assim, diversificados. Aí eu conheci Larkin Cell, é, e teve também pro lado pop, a Kodakumi, enfim, tudo Uhum. nessa época. E já consumindo muito as aberturas e encerramentos de animes, né? E aí, com o passar dos anos, por eu gostar também tanto dessas músicas, eu comecei a aprender, né? A aprender as músicas, a como tocar. Quando eu comecei a aprender a tocar guitarra, porque eu sempre tive muito contato, né, com instrumentos e tal, por conta do meu pai, que também é músico, e já é Oh, músico há muitos anos. Então eu já tinha um conhecimento básico, assim, de música, né, que ele me ensinava. você Mas nunca começou no violão? comecei no violão, é. Comecei no violão já desde muito novo, assim. Desde que eu nasci praticamente tinha contato, sabia tocar um pouco. E só que nunca foi, eu nunca fui para esse lado, né, musical. Era mais entusiasta mesmo, consumia muita música, gostava de tocar também, mas nunca com pretensão de trabalhar, virar um músico ou coisa do tipo. Isso daí foi muitos anos depois. Eh, e ainda assim foi acidentalmente, porque eu não queria aprender a tocar guitarra, né. Eu Por queria quê? en eu queria entender como é que funcionava o instrumento. Aí os meus pais entenderam que aquilo era algo que eu queria fazer, eles me deram uma guitarra, né. Daí eu falei: "Bom, já que eu queria a guitarra, eu vou tentar aprender, né". Mas a princípio eu queria entender como é que funcionava a parte científica mesmo, porque eu comecei a consumir algumas coisas que os caras usavam efeitos na guitarra, tipo quando eu vi Rage Against the Machine, o Tom Morello fazendo aqueles solos com aqueles sons e eu não entendia, sabe. "Pô, mas isso não é coisa de teclado? E como é que ele tá fazendo a guitarra?" Eu queria entender esse lado, assim, Uhum. sabe. E depois que eu fui descobrir os pedais, de como funcionava, enfim. Mas aí partiu disso, que eu comecei a tocar, fui fazer aula com um guitarrista bom pra caramba, chamado Marcelo Canhoto. E eu fiz só coisa de, sei lá, 2 a 3 semanas de aula só com ele. Tem toda a base, né? Então, porque eu já sabia, assim, a teoria, né, conhecimentos básicos eu já tinha, então eu entrei fazendo aula meio que num nível considerável, assim, para aprender outras coisas um pouco mais complexas, né. E eu sabia tocar algumas coisas, eu não era um baita músico, coisa do tipo, assim, não tocava coisas dificílimas, mas eu executava tudo muito bem o que eu tocava, sabe. Não Então entrou zerado, né, cara? Tipo, tem gente que é, entra zerado. eu não entrei do zero não, já sabia bastante coisa. E aí eu fui fazendo aula com ele, só que eu que nem eu falei, e essa coisa de não ter essa pretensão de aprender, acabou se tornando uma barreira para mim não ter tanto interesse, assim, em estudar, sabe. Uhum. Mesmo tendo essa facilidade, então às vezes eu, ficava um pouco relaxado, não fazia as lições, deixava para fazer no dia que eu ia lá fazer a aula, então acabava atrasando um pouco. Só que aí a gente cortou as aulas, inclusive meu pai também fez aula com esse cara depois, para aprender algumas coisas específicas mais de linguagem de jazz, assim, que ele, era mestre nisso, esse professor. E aí eu acabei ficando com todo aquele material, daí eu fui, olhando uma vez ou outra, aí eu fui, sabe, aprendendo, tocando o que eu gosto, eh, e acabei indo pegando gosto, né. Sim. Deixa eu só entender uma coisa. Você no começo estava aprendendo a tocar música, mas porque você tinha aquele interesse na parte técnica, mas
É porque demorou um tempo pra você ligar que você poderia, com aquilo, tocar as paradas que você gosta, ou você já sabia desde o início que você podia tocar aquilo que você gostava, que eram os anime songs? É, desde o início eu tocava já tudo que eu gostava, assim. E eu sempre toquei muito de ouvido, sabe? De aprender ali, ouvir as músicas, pegar o violão, ficava tentando executar aquilo no violão. Então foi sempre assim, né? Com essa pretensão. Nunca. Tanto é que eu fui aprender coisas como que o galera sabe, né? Tipo Sweet Child O' Mine. Uhum. Essas coisas eu vou aprender depois que eu virei músico, cara. Porque na época não eram coisas que eu curtia tanto, assim, né? E, e o professor também, ele ia mais pro lado que eu gostava, ele via que eu gostava de umas coisas mais diferentes. Apesar de eu não ter introduzido para ele esse lance da música japonesa, né? Porque eu gostava já de muita coisa guitarrística Uhum. e com esse lado mais técnico, né? Aí os anime songs eu comecei a tocar depois disso, né? Eu fui ouvindo, falei, pô, deixa eu tentar tocar essa música. Aí ia lá, pegava, sei lá, a música da Yui, a Rolling Star, que é a Uhum. abertura do Bleach. Aí ia lá, aprendia a música mais facinho, né? Pegava tocando, aí fui assim. Foi por E, esse caminho. e você. Quando foi que realmente, tipo assim, você falou. Porque teve uma virada aqui no Brasil também. Teve a popularização dos animes, né? Uhum. E levou um tempo para realmente assim, tipo, começar a ter show, bandas tocando músicas de anime, né? Acho que você talvez tenha pegado até o comecinho disso, se pá, ou não. Peguei entre aspas, porque assim, eu frequento evento há muitos anos, né? Tanto é que a primeira vez que eu fui foi em 2006, no Anime Dreams. Foi o primeiro evento que eu fui. Só que eu Uhum, nunca me interessei muito nessa parte de banda, sabe? Eu gostava mais de assistir os shows dos artistas internacionais, mas eu não acompanhava muito o cenário nacional, porque nessa época mesmo eu já estava começando a aprender, né? Um uhum, pouco. E eu sempre, pelo fato de eu ter essa cultura musical em casa, eu já sabia bem uhum, como funcionava as coisas, né? Então nunca me interessou muito essa coisa de ir para os eventos tocar música de anime, sabe? Eu tocava em casa porque eu gostava, mas só isso, né? uhum. Você, Ah, você tem alguma pretensão de seguir outra profissão antes? não, não. Foi engraçado, porque eu comecei jogando bola, muito novo, queria ser jogador de futebol. Aí eu cheguei a jogar no Cruzeirinho, né? Que é um time de futsal. Uhum, E aí, depois de um tempo, eu fui perdendo o encanto, comecei para aquilo lá de fazer peneira e tal. Só que eu comecei a perceber algumas coisas que me desagradavam, né, de como funcionava, porque nem sempre uhum, era necessariamente você ser bom, né. Mas, enfim, apesar de que eu era, assim, eu sempre fui muito bom no que eu me propus a fazer, né, eu jogava bem futebol. E acabei perdendo interesse depois disso. Eu falei, pô, aí depois disso eu desencanei de ser mágico. Ah, Daí você eu quis ser mágico também. quis ser mágico, daí eu comecei a aprender. Eu conheci um pessoal aqui na vila, tinha 2 amigos que faziam mágica, e aí eu comecei a andar com eles, assim, comecei a aprender, e aí eu segui um pouco esse lado de mágica, eu fui um mágico mirim, que eu era muito novo, eu tinha 11 anos na época, mas eu já fazia mágica, comecei a frequentar encontros de mágicos que tinha no Centro Cultural Vergueiro, era encontro nacional de mágicos, que também foi uma baita escola para mim na época que eu queria fazer. Conheci todos os mestres da mágica nacional que tinham naquela época, né? Uhum, E foi assim até os 13 anos. Eu acabei não seguindo porque eu acabei me frustrando um pouco pelo fato de ser muito novo, então não tinha aquela seriedade, sabe? As pessoas não me levavam muito a sério quando eu falava que era mágico, quando eu queria fazer mágica. Eles só viam depois que eu fazia, só que até convencer a pessoa de ir no show, né? de fazer uma mágica para ela, porque eu gostava muito dessa lance que a gente chama de close-up, mágica close-up, são mágicas
justamente ele tem esse nome porque são mágicas na sua, assim, cara a cara, sabe? Uhum. Não era um mágico de palco, assim, igual, sei lá, David Copperfield, que faz as apresentações no palco. Eu nunca gostei muito disso, eu gostava de, assim, de estar ali cara a cara com a pessoa e fazer a parada, assim, diante dos olhos dela, sabe? Tipo uma Olhando de... apresentação de rua, né? É isso. Então eu fazia com baralho, moeda, pegava itens pessoais para fazer mágica. E para mim era mais interessante, assim, porque era onde impressionava mesmo, sabe? Você fazer Uhum. sumir alguma coisa diante dos olhos da pessoa, assim, sabe? Então eu precisava ter esse contato com a pessoa, convencer ela para poder fazer uma mágica. Só que imagina uma criança de 12 anos chegar em você e Uhum. pedir pra fazer uma mágica, sabe? Às vezes o É, pessoal deixava por dó, enfim. Mas acabou que me frustrou um pouco isso, porque houve um investimento muito grande também, sabe? Eu comprava baralhos importados, é, todos os itens de qualidade, assim, e eram itens caros, não eram muito fáceis de achar no Brasil. Eu precisava que alguém trouxesse para mim de fora, então, mesmo sendo coisa assim, por exemplo, o baralho é um baralho normal, né? sim, Eu não mas usava esses baralhos especiais que existem também, né? Mas eu pegava justamente por ser um baralho com qualidade, que era o baralho que os mágicos usavam, então eu queria usar também, né? Que todos os ídolos que eu tinha eles usavam. Então, pô, vou comprar aqui esse baralho. E é até engraçado que hoje em dia, meu, eu acho esse baralho em qualquer lugar no Brasil, no quiosque, no shopping, sabe? Tem, apesar de ser caro ainda, mas é muito mais fácil. deu uma subida, assim, tipo, no interesse do pessoal, mas conversando com alguns mágicos, eles falaram que ainda existe uma certa barreira. Não é como, por exemplo, uma pessoa sai de casa para ir num show de stand-up e ela vai, tipo, ver um show de mágica, né? Uhum. Ainda existe essa barreira da pessoa ter essa cultura de ver shows de mágica. É algo que eles estão lutando para melhorar. Mas se hoje ainda é difícil, imagina nessa época que você estava fazendo isso. Então, exatamente, tem isso mesmo, mas é, tem essa questão, porque, por exemplo, tem mágico que mistura comédia com mágica, sabe? Uhum. Então torna algo mais diferente, assim. Realmente acho que hoje em dia ninguém vai num show de mágica mesmo, assim, pra ver aquela apresentação, sabe? Então, realmente, passados os anos, foi ficando mais difícil esse mercado, né? Que é uma Sim, pena, né? Infelizmente, mas. infelizmente. E aí, depois disso que eu fui entrosar na música, que foi logo esse episódio que eu comentei da guitarra, né? Uhum. Inclusive foi jogando Guitar Hero, cara, que eu me interessei Putz. mais pela guitarra, assim, pelo instrumento em si, né? Porque já tinha muitas coisas que eu escutava que tinha os solos que eu gostava, mas eu falo da guitarra como instrumento mesmo, né? E não como conhecendo os guitarristas, porque isso eu já consumia muito antes, né? E foi a Eu, partir daí que eu fui atrás, né? Que eu comecei, que eu contei essa história anteriormente aí. uhum. E eu sinto falta de um jogo como Guitar Hero nos dias de hoje, viu, cara? Né? Tem o Rocksmith, que é o mais próximo, que é bem interessante também, né? O fato de você utilizar um instrumento de verdade. É, acho bem legal, mas realmente o pessoal não se atrai muito pelo o jogo em si, né? Como um game. Eu joguei muito Guitar Hero, só que eu não tinha o controle de guitarra. Eu jogava no Uhum. joystick mesmo. A partir do momento que ele começou a exigir uma guitarra, o controle no formato de guitarra, e acabou, ficou inviável pra mim. Aham, sim. Mas aí depois eu acho que a franquia tentou seguir por um outro caminho, mas sei que o último jogo que saiu não deu muito certo e meio que parou esses jogos musicais hoje em dia, né? Tipo, teve esse Rocksmith que você falou, né? Uhum. Mas eu não sei se tem se saiu alguma edição nova dele, tipo, para console moderno ou coisa do tipo. Eles têm atualizado bastante. Inclusive fui ver uns anos, um tempinho atrás, né? Que ele virou realmente uma plataforma, cara. Virou uma escola de música, assim. Tanto é que eles expandiram para baixo, Hum. enfim, outros instrumentos de corda, né? E tem lá toda uma escola, assim, agora. Você aprende também a parte musical, né? Não só como tocar uma música,
fiquei bem impressionado, assim, achei bem bacana mesmo, né? Mas não tem esse apelo que o Guitar Hero tinha, né? Sim. Então acabou sendo algo mais para quem é entusiasta de música do que de jogos de videogame em si, né? Não é mais aquela diversão rápida, né? É, Tipo, não é todo mundo que tem uma guitarra em casa e que é, sabe tocar. O Guitar Hero era mais simplificado, era de boa, era só pra você ter uma experiência rápida ali. sim, é, exatamente. E quando foi. Você falou aí um momento da virada, que você falou, os processos que levou até você começar a trabalhar com música, mas quando foi de fato assim, putz, agora eu tô trabalhando com música? Então, na verdade é uma continuação, né, do que eu falei, de quando eu comecei a aprender as músicas de anime, a tocar na guitarra. Sim. Eu continuei com esse processo, né, de tirar as músicas, aprender a tocar, fui passando mais tempo com a guitarra. Aí meu pai olhou um dia assim, me viu tocando, né? Aí, pô, tá tocando bem, né? Você tá tocando legal. Você não quer começar a tocar comigo? Que meu pai trabalhava com música, né? Como eu falei. Uhum. Ele Ele toca ainda na... trabalha? Então, não com frequência, né? Ele tá tomando outros rumos agora. Às vezes ele toca em alguns eventos que aparece quando chamam, assim. Mas não é tanto o direcionamento que ele tá levando, assim, né? Ficou meio que Entendi. segundo plano. Mas na época tocava toda semana, né? Porque era realmente a profissão dele, músico, então toda semana tocando na noite. E aí ele me chamou pra tocar, ó, vamos lá, a gente toca, ver como é que rola. Aí ele, vou te pagar R$ 10. Aí conforme você vai melhorando, você for se empenhando, a gente também vai aumentando, né, a paga, até de repente, né, quem sabe, profissionalizar, né? Aí beleza, eu fui lá, já fiquei feliz pra caramba, pô, ganha R$ 10 aqui. Aí eu comecei a tocar com ele, né? E no começo foi bem difícil, porque pra quem toca na noite, assim, meu pai tem um repertório de, cara, pelo menos 200 músicas, assim, de Uhum. cabeça, saca? De gêneros diferentes, estilos diferentes. E apesar de eu conhecer muita coisa, eu não tinha isso, né? Ou eu só conhecia porque eu ouvi, ao invés de saber tocar. Então, começou assim. Aí eu fui lá a primeira vez, né? Foi mais ou menos. Algumas eu tocava melhor, outras ficava meio perdido, assim. E aí foi melhorando, né? E nisso eu comecei a estudar, né? Porque, que nem eu falei, pra quem toca na noite, cara, não tem muito esse lance de ensaiar, saca? Sim. É, Só pra galera que nos escuta entender, porque tem muita gente que tá acostumada em show de banda e a banda tem um set list. E normalmente quem toca nesses lugares normalmente são bares, né? sim, sim. Tipo, não tem bem um set list. A pessoa chega lá e vai tocando de acordo com o que eles percebem do público. Isso, exatamente. E nisso você tem que ter toda, tipo, 200 músicas, como você falou, já decoradas na cabeça. É. É exatamente assim. E a dificuldade não é só tocar, né? É exatamente o que você falou, ter essa sensibilidade, esse feeling de você identificar o que o público quer ouvir naquele momento, Uhum. né? Então, são preocupações a mais além de só chegar e tocar, né? Então, tanto é que, meu, 99% meu pai nem falava às vezes a música, meu pai começava a tocar, me falava o tom, o tom da música e vai atrás aí, segue, sabe? Para manter a dinâmica, enfim, tem pessoas que mesmo tocando em bares, eles têm um set list, né? Eles criam todo um set list deles, mas aí não tem esse lance, né? Dessa conexão com o público de você tocar às vezes o que eles querem ouvir realmente, né? Sim. E mesmo não sendo, por exemplo, do segmento, às vezes meu pai tocava algumas músicas sertanejas, não era muito que a gente tocava, mas às vezes tinha, porque alguém queria ouvir, né? Pelo menos as mais carimbadas, né? Tinha que ter no repertório. O álbum clássico Toca Raul. O Raul sempre, Raul, Legião, essas coisas, né? Uhum. E aí eu fui me aprimorando, né, nesse lado,
de improviso, né? Mesmo porque era o que precisava, né? Precisava saber improvisar, identificar os acordes que estavam sendo tocados ali na música, porque não tinha condição de eu parar para tirar 200 músicas, sabe? Eu ia começar a tocar com ele, sei lá, 5 anos depois do É. convite, sabe? Então era impossível. E mesmo sendo meu pai, a gente tinha uma rotina diferente aqui em casa, né? A gente nunca ensaiou na vida, cara. Caraca. Mesmo tocando com ele, mesmo morando junto, a gente nunca fez um ensaio na vida. Eu acho que dá pra contar no dedo as músicas que a gente ensaiou, assim. Foi tipo coisa de 5 a 7 músicas em anos, assim, tocando junto. E, e foi a minha escola, né? Foi daí que eu aprendi tudo que eu sei. Comecei a participar de jam sessions. Meu pai tinha um vínculo musical com outros músicos também, que aí ele me levava, me apresentava, eu tocava com os caras, né, músicos incríveis, assim. Então, toda a minha escola veio, do que eu sei de música veio disso, né, de toda essa experiência. Até eu ir para tocar numa banda, né. Então, durante todo esse período, eu nunca tinha tocado em banda, assim, né, de participar de uma banda, ser o integrante de uma banda. E qual foi a primeira banda que você tocou, além, claro, desse grupo com o seu pai? Então, a primeira banda que eu toquei, aí a gente entra em como eu comecei a tocar em eventos de anime, né? Porque a primeira banda que eu toquei foi uma banda de anime. Ah, Era uma legal. banda chamada Ikagen, né? Em japonês, pronúncia é com dois Is. E foi interessante porque eu comecei a postar alguns materiais meus na internet, né? Nessa época eu já tava tocando, eu conseguia tocar algumas coisas mais shred, assim, mais rápidas, tava tocando legal. Aí tinha algumas músicas de anime que eu tocava que eu gostava, né? E aí era na época do Orkut ainda isso, Boa 2011. época. Aí chegou assim no meu perfil lá do Orkut. Só, pô, você toca bem pra caramba, não sei o que, meu. Você topa fazer um teste com a gente tá procurando um guitarrista e tal pra tocar as músicas de anime e tal. Aí eu falei, interessante assim, né? Falei, bom, vamos conversar, né? Vocês estão pra bater um papo e tal. Aí foi muito engraçado, cara, porque quem falou comigo foi o Raoni, ele era baixista na banda, né? Ele era o cara que, na verdade, organizava as coisas da banda também. Uhum. Aí, só que, cara, olha que loucura, eu conhecia o Raoni, conhecia de vista, porque a gente frequentava um fliperama que tinha aqui no centro da cidade, Uhum. e ele trabalhava nesse fliperama, às vezes. Ele era brother dos donos e tal, e às vezes ele fazia uns trampos lá. E eu frequentava, então, assim, eu conheci ele de vista, né? Tava sempre lá e tal. A gente nunca tinha trocado ideia, assim, mas, né? Aí ele perguntou onde você mora. Eu falei, pô, eu moro aqui no Silvino e tal. Ele, pô, eu moro no Feasópolis, que é tipo um bairro do lado aqui. Aí, pô, sério, aqui do lado, meu. Aí a gente já marcou no mesmo dia, né? Eu falei, pô, você topa vir aqui, né? Chamei ele pra vir. Aí ele veio, quando ele chegou, que eu abri o portão, eu falei, pô, eu te conheço, cara. Aí ele me reconheceu também. Ele, pô, você vai geralmente lá, né? Pô, que legal, né? Então foi interessante. Pra quem não sabe, o Lucas também é um. Ele frequenta arcades porque ele é praticamente um profissional aí no fighting game. Aham, é. Sim, sim. A gente já chega nessa história aí também. Mas nessa época eu ia no fliperama, eu jogava um pouco já de jogos de luta também. Mas eu Então, jogava mais Pump na época, que é aquele jogo sim. de dança e tal. Ah, sei qual é. É, então. E aí a gente começou a conversar, ele me falou da, cara, assim, daí eu já falei direto pra ele, né? Falei, eu gosto muito desses sons, assim, mas eu já tenho um trabalho profissional, né? Por exemplo, eu tocava todas as sextas e sábados com meu pai, né? A gente tocava em dois locais diferentes, um na sexta e no sábado, e fora os eventos, então eu fazia casamentos, festa de aniversário, tocava em empresas também. E aí foi, então eu tenho mais esse lado profissional mesmo, né? Tipo, eu ganho dinheiro com isso, estou me tornando profissional da música, mas como eles já tinham um show marcado,
porque eles iam ter um show em Mogi das Cruzes, 2 semanas depois, e eles tiveram problema lá com o guitarrista deles, o cara surtou e largou eles lá, enfim. Putz. Aí eu falei, mas assim, eu topo ajudar vocês, né, nesse show. Tanto é que, por exemplo, não teve paga, assim, a gente não foi remunerado para fazer esse show, eles tinham arcado só, acho que com custo de transporte, assim, gasolina, alimentação, essas coisas e só, assim. Aí foi um show lá em Mogi das Cruzes. Aí beleza, daí ele, pô, vou te passar o repertório, então, pô, valeu aí e tal. Aí, pô, mas a gente só vai ter um ensaio. Daí eu falei, meu, nem se preocupa com isso. Se não tiver ensaio pra mim também, não tem problema algum. O Daí os cara já caras se meio. garante. Daí eles ficaram meio assim, tipo, porra, sério, mas, meu, e como é que a gente faz se a gente ensaiar? Eu falei, mano, não tem problema nenhum, né? Aí ele ficou meio preocupado ainda assim, daí, meu, você não quer ir em casa pra nós dois pelo menos passarmos as músicas e tal? Aí, até porque tinha música que eu conhecia, mas eu nunca tinha tocado, né? Uhum. Eu olhava assim, pô, essa aqui eu conheço, mas eu nunca toquei, né? Daí ele ficou meio preocupado, assim, né? Daí eu fui lá na casa dele, assim, tipo, ele veio era uma terça, a gente na sexta-feira já tava fazendo meio que esse ensaio, só eu e ele, pra gente ensaiar com a banda no sábado, de manhã, pra depois em sábado ir pra Mogi fazer o show, que ia ser umas Uhum. 5 da tarde, umas 4h30, 5 da tarde, mais ou menos. E isso que depois eu ia tocar com meu pai, fazer o trabalho de noite, né? Então foi uma loucura no dia, né? Aí eu cheguei lá, a gente fez, daí eu cheguei, aí ele, pô, vamos lá, vamos passar e tal. Daí eu toquei todas as músicas, assim, cara. Aí ele ficou, mano, caramba, nunca vi isso, mano. Você chegou aqui e tocou tudo, assim, até as paradas que eu nunca tinha tocado, e, meu, tocou perfeito e tal. Aí eu falei, cara, tipo, já tô acostumado, né, com essa dinâmica, assim, até porque, meu, eu tocava músicas às vezes que eu nem conhecia com meu pai, que eu nunca tinha Sim. ouvido na vida e tinha que tocar, entendeu? Ele Já precisava tava tocar, acostumado. entendeu? Então, aí ficou impressionado pra caramba e tal. E aí chegou no dia do ensaio, rolou, assim, eu vi que eles tocavam bem até, né, mas eram realidades diferentes, né, porque eu era um músico profissional já, e Uhum. eles faziam aquilo porque eles gostavam. Aí foi assim que eu comecei. Daí depois foi interessante porque o Raoni, ele se interessou por isso, né? Pelo trabalho, assim. Pô, foi ele que virou a chave dele também, que ele falou, pô, eu quero fazer isso profissionalmente também. Então foi ali que ele teve o clique disso. Aí tanto é que a gente começou a profissionalizar a banda em si, mesmo tocando músicas de animes. Tanto é que a gente fez muitos shows em várias cidades do Brasil. A gente não era uma banda. A gente fazia as nossas versões das músicas na época, a gente tocava tipo Uhum. Pokémon em jazz, sabe? Ah, que da hora. A gente pega os fantasy em versões diferentes, sabe? Coisas que todo mundo já tocava, porque tinha isso na época de banda de anime, né? Todo mundo tocava exatamente o mesmo setlist. Pega os Fantasy até hoje. Exatamente. E a gente falou, pô, vamos tocar isso, porque assim, eram coisas que a gente entende que tem que ter no repertório. E, pô, então vamos pegar, vamos fazer nossa versão, meu. Vamos tocar aqui em jazz, cara, sei lá, sabe? E a galera curtia, meu. A galera gostava pra caramba, então virou o diferencial da banda, entendeu? A gente tinha aquele lance da gente também se trajar de tipo de terno e gravata, assim, sabe? Uma coisa mais refinada. A gente foi criando todas essas coisas na época. E aí foi assim que eu comecei a tocar nos eventos de anime, né? E aí de lá pra cá você vem sempre passando, tipo, tocou em outras bandas também, até chegar na Senpai. Como foi essa história? Então, na verdade, eu não passei por muitas bandas, né? É, como eu falei, eu ganhei muito destaque tocando em evento de anime também, justamente pelo lance de, pô, o pessoal me via tocando, o pessoal ficava impressionado, assim, né? E eu era Uhum. muito novo na época. Eu comecei a tocar em evento de anime, eu tinha 15 anos, 15, 16 anos. Bem novinho mesmo. Então, a galera via e falou, meu, esse moleque, meu, tocando desse jeito, sabe? Então sempre tinham oportunidades, assim, a galera me chamava, daí muitas coisas eu recusei, né? Falei, não, meu, já tenho a banda, ainda tenho os trabalhos que eu faço com meu pai, então assim, é inviável, sabe? E às vezes o pessoal não tinha.
tinha verba, enfim, porque é desgastante também, né? Não é pelo Sim, dinheiro, é para você manter, pô, porque ainda eu tava na escola ainda, tinha isso, eu estudava ainda, você tem que tava estudar terminando. e manter a agenda de show, né? Exatamente, então era muito difícil, né? É, então eu não passei por muitas bandas, não. Tanto é que depois da Ikagen eu não tive mais nenhuma outra banda depois, só que eu fui convidado para fazer alguns shows com artistas internacionais, né? É que foi na época do Super Friends Spirits. Em 2014 me chamaram para tocar com a Yumi Miyazaki, o Tanimoto, e na época o Koji Wada também viria. É, e aí foi onde eu comecei a ter mais contato com esse outro lado, assim, né? E antes disso, a gente tinha formado uma banda, eu fui convidado para fazer uma banda de apoio do Ricardo Cruz, no final de 2012. Aliás, foi 2012, não, 2013, minto, foi em 2013, foi quando eu conheci o Ricardo e tal. Começou essa história com ele. Na verdade, foi quando a gente começou a ter mais contato, né? Uhum. Porque nessa época era só Ricardo Cruz mesmo, né? Não tinha nem outra coisa do tipo. E aí a gente fez esses shows, né? Eu fiz alguns, alguns shows tocando com os artistas, né? E aí foram as bandas que eu participei, entendeu? Mas não eram bandas assim do festival tradicional. Aí a segunda banda que eu tive no caso foi a Senpai, né? Que foi inclusive com essa galera que tocava, né? O Bruxo, o Brisa, o Kai chegou a fazer um show com o Psyche Lovers há muitos anos antes também, na época da Urusai. Mas a banda, a formação, né, dos instrumentistas veio desses shows com os artistas internacionais. Por isso que Cara, veio esse nome também, assim, pai e tal. Então eu já tava meio que entre amigos, assim, já tinha tocado junto todo mundo, né? Eu só nunca tinha feito nada com o Kai, com a Mari, que é a vocalista antiga, né? uhum. E aí foi a segunda banda que eu tive, então, né? No caso. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Quando foi que você, tipo, parou de trabalhar? Acho que sempre chegou um momento que você parou de trabalhar com o seu pai, né? Sim, eu parei de tocar com ele, mas eu sempre estive fazendo Outras gigs coisas com na outros música. músicos, com outros músicos. Na verdade, diminuiu o fluxo, né? Por exemplo, eu não tocava sempre com meu pai, até por conta de orçamento, né? Às vezes o que a pessoa queria pagar não era viável para nós dois irmos, sabe? Mesmo tendo um custo reduzido por ser pai e filho, né? A gente ia junto, morava junto, Uhum. ia comer o transporte, mas até para se valorizar mesmo, né? O trabalho. Então Exato. eu acabava tocando com ele mais em casamento, em festas de casamento, aniversário, festa de ano novo, fiz muito, Natal. Então começou a virar coisas mais sazonais, né? Às vezes Sim. quando tinha algum bar que pagava melhor, aí a gente tocava, né? E aí foi afunilando e eu também comecei aí com esses outros trabalhos, né? Tocando com a banda. Então eu fui ampliando, né? Na verdade, as pessoas, né, com quem eu estava tocando. Uhum. E me desculpa se eu tiver errado aqui, você me corrija, mas pelo que você contou aí que eu pude entender, né? Você, logo adolescente, já estava trabalhando profissionalmente com isso, então eu acredito que a ideia de fazer uma faculdade você nem cogitou. Eu cogitei sim, cara. Cogitou? Eu cogitei. Eu ia fazer uma faculdade de. Era arranjo e regência, né? Porque a faculdade, com o passar dos anos, faculdade de música, ela foi desfragmentando, né? Então Uhum. você tem várias faculdades de música de segmentos diferentes. Hum, Então, por exemplo, tem a faculdade de guitarra. Isso é interessante para quem quer
lecionar, né, dar aulas em escolas, enfim, abrir escolas de música. Tem vários, cara, vários segmentos, assim. E aí é mais interessante assim, porque às vezes você quer seguir uma linha, né, específica, você não precisa ficar. Porque, cara, sem brincadeira, eu acho que se somar a quantidade de coisas de faculdade de música dá tipo uns 20 anos, tudo, cara. Então É, imagine você fazer 20 anos de faculdade, é muita coisa, né? você tá maluco, cara. Então eu ia fazer, né, como eu falei, de arranjo e regência. Eu fiz a prova e tudo mais, foi bem legal, assim, o primeiro contato. E quando eu ia começar na faculdade, eu tive um problema, porque eu ia fazer pelo FIES na época, e Uhum. foi quando deu um pane no sistema do FIES, assim. Putz, Não estavam reconhecendo algumas coisas e tal. E foi bem quando eu ia iniciar, entendeu? Então eu acabei não conseguindo fazer a faculdade, na verdade, porque até tinha dinheiro para pagar os primeiros meses, né? Mas era uma faculdade muito cara, ia ficar desgastante demais para mim, porque eu ia ter que tocar todos os dias, além disso tudo, além de estudar, uhum, ia, cara, me destruir. Então, assim, falei, meu, deixa pra lá. Acabei ficando um pouco frustrado por não ter dado certo. Mas depois eu não corri mais atrás também. Falei, meu, continua nisso aqui que eu tô fazendo já, tá legal também. E se aparecer outra oportunidade, tudo bem, se não. Então acabei não fazendo, mas não foi por opção, assim. entendi. E deu certo no final das contas, você se manteve aí no mercado. E hoje em dia você ainda tem, tipo, vontade de falar, putz, hoje eu queria fazer, sabe? Tipo, pra talvez conhecer mais, ou já era, passou o tempo. Cara, eu acho que, assim, eu não vejo muita necessidade. Eu acho que seria interessante, sim, mas não é algo que eu almejo, não. Pelo menos não hoje em dia. Até porque eu consigo fazer absolutamente tudo o que eu quero sem precisar de uma faculdade, a não ser que Uhum, fosse algo que realmente eu necessitasse de um diploma ou algo do tipo, ou ter realmente a formação, sabe? Então, hoje em dia não é algo que eu tenho foco, não. Só se entendi. fosse uma oportunidade, assim, de uma bolsa de estudos, enfim, Uhum, talvez faria assim, né? Tipo, estudar numa Berkeley da vida, mas ainda assim indo mais para esse lado. Caso eu entendo. contrário, acho que não. No meio disso tudo, onde é que entra o fighting game? Cara, o fighting game é algo que desde muito novo, eu gosto, eu jogo. Então, antes mesmo de eu começar a tocar, eu já sempre fui apaixonado por jogos em geral, né? Mas nessa mesma época que eu comecei a tocar com a banda, foi até engraçado, porque o baterista da Ikagen, ele competia também. Ele Uhum, jogava Street Fighter 4 competitivo na época. E, inclusive, era um jogador muito bom, ele ganhava vários torneios, assim. E aí também foi através dali que eu vi, eu falei, pô, é verdade, né? Eu vou começar a competir mais. A primeira vez que eu competi foi em 2006, que nem eu falei, no Anime Dreams. Eu joguei um campeonato daquele jogo do Naruto, sabe? Que tinha de PlayStation 2. sei. Foi a primeira experiência que eu tive, cara, jogando torneio. E foi bem legal, cara. O primeiro torneio que eu joguei, eu lembro que tinha 80 e poucas pessoas inscritas no torneio. Eu fiquei em quinto lugar, cara. E eu era molecote, assim, novinho de Uhum, tudo. Tanto é que eu ganhei uma camiseta, assim, dos patrocinadores, né, que estavam no evento na época, que era a Fratello Games, uma loja que tinha na Santa Efigênia. Eles me deram uma camiseta que eles estavam vendendo lá, que foi o primeiro torneio que teve desse jogo do Naruto. Tanto é que tava até escrito na camisa. Eles me deram, pô, parabéns, você jogou pra caramba, eu fico impressionado aqui, porque era uma criança, né? E jogar assim, né? Competitivo, pegar quinto lugar foi bem legal. Aí depois disso eu comecei a procurar outros lugares para competir, né? Fui jogando outros jogos, fui me aprofundando. Então foi meio que assim, foi bem natural, né? uhum. Tanto é que hoje em dia
pra mim é um hobby, apesar de eu gostar de competir, eu não sou um profissional, assim, né? Tem gente que acha que eu sou pelo fato de eu ganhar alguns torneios, de eu pegar altas colocações, assim, em torneios grandes, mas é mais pela competição, por eu gostar de competir do que querer, por exemplo, seguir esse rumo de esportes, assim, pro gamer, pro player, né? Foi o Kai que contou quando ele veio aqui, ele, junto com a Carol, né? Você Aham, estava num evento uma vez, aí parece que você saiu do evento e falou assim: não, eu vou ali ganhar um troféu. E aham. aí você foi e voltou com um troféu nas costas. É. Alguma coisa. Que jogo foi esse aí? Foi. Foi Ultimate Marvel vs Capcom 3. Foi no Ah, evento legal. do Anima BC na época, cara. Pô, que Porque da ia hora. ter o show. Ah, na verdade, teve o do. Esse que eles comentaram, né? Porque como tinha Carol também, foi no. Acho que foi no Anime Friends, inclusive. Foi Eu o não sei se a Carol show. tava junto É, nisso aí, então, mas porque o Kai que comentou. tiveram alguns eventos, assim, que às vezes, pô, a gente ia tocar só no final do dia, da noite. Aí eu olhava a programação e falava, meu, dá pra jogar, né? Eu tentava ali. Aí teve alguns torneios que eu joguei e ganhei do próprio Anime Friends também. Esse que eu comentei do Anima BC, o do troféu provavelmente foi Anima BC. Que eu tinha falado, vou ali então ganhar o troféu ali aqui do evento, depois eu volto aí. Que da E hora, ganhei, velho. cara. Eu tenho aqui esse troféu até hoje. O cara tá tipo de boa, eu vou ali ganhar um troféu, né? É. É fácil, né? Tá bom. Quem pode, pode, né? E, cara, você contou aí como você conheceu o Ricardo Cruz, né? Aham, E eu lembro que eu via muito você no canal do Ricardo Cruz, né? Lá nos videoclipes e tudo mais. sim. E até quando eu entrevistei o Ricardo Cruz a primeira vez, a gente falou, não foi nem para um podcast, foi para uma matéria que eu fiz num portal de notícias, e Uhum, a gente menciona você lá, né? uhum. Ele fala, tipo, não, ele é o cara que faz acontecer a parada toda, né? E quando foi que começou esse trabalho no canal do Ricardo Cruz, fazendo aqueles videoclipes? Então, como eu comentei, a gente se conheceu em 2012, no final de 2012, Uhum. né? Que inclusive a gente se conheceu em 2012 com essa ideia de Sim, montar a banda. Aí certo. no final de 2013, a gente fez um show no Anime Family, no Rio, já com essa formação, era o show do Ricardo mesmo. E aí Uhum. desde então a gente tem mantido mais contato, até porque o Ricardo também fazia os shows dos artistas internacionais como intérprete, também cantava, né, as músicas, que era na Sim. época já o Super Friends Spirits, que teve edição de Digimon, Dragon Ball, Cavaleiros, enfim. Então ele já tinha essa participação também. E aí, cara, com o passar dos anos, a gente foi se falando, o Ricardo falou, mano, eu quero fazer um negócio, um projeto junto com você, pô, a gente se dá mó bem, a gente gosta muito, tem muitas referências em comum, assim, né? O Ricardo é muito fã de Michael Jackson, também gosto pra caramba, meu. A gente ficava Diz que ele conversando, não para então, de dançar, né? o Ricardo é muito fã também gosto, sou suspeito pra falar. Então, aí ele me chamou, isso em 2015, né? E aí, desde 2015, a gente começou a fazer algumas coisas. Ele tinha algumas músicas autorais dele, ele tinha lançado o disco dele, o On The Rocks, né? Uhum. E aí a gente começou a dar início, assim, a algumas coisas e tal, a trabalhar numas músicas, nos arranjos. Só que é engraçado porque, cara, eu não fazia isso, assim, eu nunca tinha feito arranjo pra absolutamente ninguém. Eu era músico, né? Uhum. Trabalhava muito como sideman, tocando guitarra. Então eu não tinha contato com produção, meu, né? Aí, beleza, foi, porra, que legal, de repente, é uma boa oportunidade. Eu comecei a aprender a mexer, não tinha contato, então fazendo uns negócios meio tosquinho assim. E Pô, foi a partir daí que a gente foi cada vez mais martelando as ideias, até que em 2018 a gente realmente bateu o martelo e falou, não, vamos fazer acontecer essa coisa. A gente vai fazer um canal que a gente vai tocar, a gente meio, ajeitou todo o projeto, e aí nasceu o Anison Lab, né? uhum. Que é um projeto meu com o Ricardo, né? Então a gente meio que desvinculou aquele negócio de tipo, eu era um músico do Ricardo, né? Aí a partir dali eu estava fazendo um trabalho junto com o Ricardo, né? Era eu e ele.
Aí eu fiquei responsável por fazer os arranjos, toda a parte instrumental, né? Captação das coisas. E foi aí que surgiu o canal, né? E então, apesar de estar ali no vídeo com ele, é porque é um projeto nosso, assim, não porque eu necessariamente estava acompanhando ele. Sim, É sim. porque eu também estava, né, aprendendo mais esse lance de lidar com a câmera, de gravar. Então, assim, eu tive um processo também disso, né, de melhorar a minha condição artística mesmo, como um artista também. Então, o início do canal era a gente aprendendo junto ali, né? Não são as melhores produções, não são os melhores arranjos, Uhum. mas era a forma que a gente tinha na época, né? Tanto é que, graças ao Ricardo, que eu comecei a fazer produção, né? A entender melhor e até mesmo a trabalhar hoje com isso. Eu produzo, outras pessoas também, gravo, né? E começou disso, né? Então foi o primeiro passo. Então, Ricardo tem uma grande participação também nessa minha evolução, né? Ricardo é sensacional, cara. Eu acho legal o trabalho que você faz lá. Porque você me contou na Anime Friends, né? Você, que nem você falou aí, você faz a captação de tudo. Você aparece no vídeo tocando guitarra, mas toda a outra parte instrumental é você que faz, né? Sim, eu que gravo os baixos também, teclados, a bateria. A bateria eu não toco, eu programo ela, né? Uhum. Por meios de software, porque a bateria foi um instrumento que eu nunca tive muito contato, cara. Eu tive pouquíssimo contato, né? E é um instrumento que eu gosto muito também, tenho vontade de aprender a tocar. Está nos meus planos. Aham. Então eu faço toda essa parte, cara. Todo instrumental que a galera escuta foram gravados por mim, assim. Tem algumas participações ou outras, mas foram poucas, assim, no instrumental, né? A Mas vocal, grande né? mais vocal também. Teve algumas participações instrumentais, mas que nem eu falei, uma coisa ou outra, assim, no geral, mais de 90% foram eu que fiz mesmo, assim. Ficaram muito bom, cara. Eu escuto direto aqui versões de Kamen Rider, as músicas do Dragon Ball que vocês gravaram. As do El Hazard, cara. Quando vocês fizeram aquela ali, eu falei, putz, mano, como. Eu adorava aquele anime, né? Sim, é muito bom, Hazard. né? E no Yasha, e no Hakusho. Aquela versão de Dragon Ball Super que tem o Ricardo e o Rodrigo Ross também, mano. Aquilo ali Uhum. é incrível, aquela música. Sim, sim. E outra também muito boa também, o We Got Power, contou com o rapaz lá do Project Remake, né? Foi um Uhum. pouco antes do falecimento dele também. Sim, cara, muito triste, né? É, e muito repentino também, É né? pra Tipo, caramba, pra caramba. eu não sei vocês se conviviam com ele, mas tipo, eu não fazia a menor ideia que o cara tava doente. Então, na verdade, foi um acidente, cara. Ele tinha alguns problemas de saúde, né? Uhum. Alguns que precisavam de alguns cuidados, assim. Então, assim, foi uma morte precoce, assim. Foi realmente do nada, sabe? Foi bem triste, assim. Tanto é que foi Foi. quando a gente começou a ter mais contato, né? Porque realmente foi bem. Foi Fazia coisa pouco tipo. tempo, né? Acho que foi coisa tipo de um mês depois, cara. Por aí. Até menos, talvez, da gente ter lançado nesse vídeo. E hoje, cara, atualmente, você ainda continua na Lab, né? Uhum. E tá na Senpai. Sim, eu tô na Senpai. A Senpai, ela é mais essa coisa que a galera que vai nos shows vê, né? Uhum. Essa dinâmica nossa de ser bem descontraído, né? A Senpai é um projeto que eu considero mais pessoal do que profissional mesmo. Uhum. Até porque, que nem foi, é um segmento de anime, né, e tal. Mas, além disso, eu também toco numa banda chamada Opus 5, que é uma banda de prog metal, Sim. metal progressivo. Eu entrei na banda no final de 2020, no meio da pandemia. Caramba. E tô aí até hoje também. A gente vai entrar para a gravação do disco. A gente tá, inclusive, esse final de semana eu estive no Guarujá para a gente terminar as pré-produções, fazer alguns ensaios
alguns ajustes. Então, provavelmente nos próximos meses a gente já vai entrar em estúdio para gravar com a produção do Thiago Bianchi. E os projetos que eu tenho atualmente, assim, né? Não para, né, cara? Isso aí deve ocupar basicamente 95% do seu dia. Assim, sim, pra caramba. Porque além disso, eu faço algumas coisas também. Atualmente estou tocando com o cantor Cheleal. A gente tem feito algumas coisas juntas também. E nesse caso, não é necessariamente um projeto, assim, né? É um trabalho que ele tá fazendo. E ele me chamou para fazer parte também. Provavelmente eu vou acabar produzindo algumas coisas, né? Algumas músicas dele também. E tocando nos shows que eu puder, né? Tá com essa ideia de formar uma banda, mas aí é com essa pretensão, né? Não é necessariamente projeto tipo que eu tenho com o Ricardo ou com a Opus, assim. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Meu velho, primeiramente, assim, tipo, eu quero agradecer por você ter reservado esse tempo pra mim, ter esse papo aqui comigo, né? Espero que pra ti tenha sido uma experiência tão legal como foi pra mim. Adorei ouvir essas histórias, bater esse papo contigo. Portas abertas também pra retornar em futuras oportunidades. E parabéns aí por todo o seu trabalho, e vou deixar aqui o microfone aberto agora para você fazer a sua divulgação, onde a galera pode encontrar você nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu, cara. Pô, obrigado, cara. Eu que agradeço pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui, né? Batendo esse papo com você, falando dessa minha trajetória e um pouco dela, né? Tem coisa pra caramba, muita história. Eu tô sei lá, cerca de 16 anos já na música, tocando profissionalmente. Então, obrigado aí pelo espaço. Tamo junto. E para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, né, tem o meu Instagram, que é Rimaru Master, RYMRU Master, tudo junto. Eu tenho também uma produtora de áudio, né, que a gente está produzindo alguns conteúdos recentemente, que é com o meu sócio Bruno Marques, que ele é engenheiro de áudio, então ele faz toda a parte de mixagem, a parte científica do áudio mesmo, né? Então é Taiko Productions, né? Se vocês procurarem também, vocês vão achar. Tem o YouTube, meu YouTube é Lucas Araújo. Facebook e Twitter também é o mesmo do Instagram, então quem quiser. Apesar de eu usar o Twitter mais como meio pessoal, né? Eu acho que geralmente no Twitter eu sou mais o lado jogador, player ali de jogo do que músico. Assim, eu não posto muitas coisas de música lá, eu uso mais com essa pretensão mesmo. E é isso. E no mais, acompanhem, sigam também a Opus 5, que é a banda de prog que eu toco, que o Instagram é Opus 5 Band, de banda, né? Banda sem o A. E aí tem também o YouTube. E é isso. Valeu, cara. Obrigadão. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, clica no botão de seguir aí do Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. Também estamos nas outras mídias de áudio, né? Deezer, o YouTube, fomos para lá recentemente também. Se inscrevam, deixem sua curtida e sigam a gente nas redes sociais. Se vocês procurarem tanto Twitter quanto Instagram, Carvalho_Alf, vocês vão me achar lá, e lá é onde eu posto basicamente tudo do podcast. Convidados da semana, quando sair episódio novo eu coloco lá também. E é onde vocês também podem trocar ideia comigo, perguntar quais convidados estão por vir, dar sugestões de convidados, dar seus feedbacks também. Enfim, é tudo por lá. Eu espero muito ver vocês novamente próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.